Fala galera, beleza? Aqui professor Thiago Chuba, dica de direito administrativo 10 minutos sobre desapropriação. Veja só, a desapropriação é uma espécie de intervenção do Estado da propriedade privada e ela é considerada uma intervenção supressiva. Por quê? Porque ela retira a propriedade, diferentemente de outras intervenções que são chamadas de restritivas, como por exemplo tombamento, servidão, limitação administrativa, requisição, porque essas não retiram a propriedade, elas vão restringir o direito de propriedade, mas vão permanecer, vão manter o direito de propriedade privada. A desapropriação, por sua vez, ela vai suprimir, ela vai retirar esse direito de propriedade, ou seja, o Estado vai lá e vai retirar, vai expropriar. Agora, a primeira e grande característica de toda desapropriação é a indenização. Nós temos que ter indenização para estar falando de desapropriação. Qualquer outra coisa que retire a propriedade sem a devida indenização é o confisco, beleza? E a nossa Constituição, gente, ele vai trazer duas espécies de desapropriação, as chamadas desapropriações ordinárias e as desapropriações extraordinárias. E aí eu quero que você faça aí uma tabela, você pode dar uma pausa aí no seu vídeo, faça uma tabela constando a seguinte coisa: eu quero 4 colunas, tá certo? A primeira coluna é critério, segunda coluna você bota desapropriação ordinária, terceira extraordinária urbana e a quarta extraordinária rural. E depois nós vamos fazendo aqui as linhas nessas nossas dicas, que serão as características, ou seja, os critérios. Então a primeira coluna é critério. Vamos nessa? Então dê a pausa aí, faça a sua tabela e venha comigo aqui para as dicas. Então, na primeira linha, ou seja, o primeiro critério que nós vamos falar é a fundamentação legal. Na Constituição Federal, aí vamos para a nossa segunda coluna, desapropriação ordinária. A fundamentação constitucional da desapropriação ordinária está lá no artigo 5º, inciso 24, enquanto que a desapropriação extraordinária urbana, ou seja, a nossa terceira coluna aí da sua tabela, está no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. E a extraordinária rural, a sua quarta coluna aí na tabela, está no artigo 184 da Constituição. Além disso, você pode complementar aí, nessa primeira linha ainda, que a ordinária tem o Decreto-Lei 3365 de 41, a extraordinária urbana, você vai ter que olhar o Estatuto da Cidade, olhar os PDDUs de cada município, olhar as leis orgânicas municipais e também a extraordinária rural, ou seja, a última espécie de desapropriação, você vai olhar também a Lei da Reforma Agrária e o Estatuto da Terra, beleza? Segunda linha, ou seja, a segunda característica que vai diferenciar essas desapropriações, vamos falar de competência declaratória, ou seja, quem é que pode declarar o interesse público para fazer desapropriação. Pois bem, e na coluna aí de desapropriação ordinária, você coloca aí todos os entes federados, União, Estado, Município, Distrito Federal, todos eles podem fazer a declaração e você ainda pode ter as autarquias e as fundações públicas, ou seja, pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, desde que, nesse caso, tenha previsão legal expressa dando essa competência às autarquias e às fundações públicas. Quando você vai olhar para a próxima coluna, a desapropriação extraordinária urbana, somente os municípios, é uma competência municipal, porque é uma competência que tem a ver com a execução do plano de urbanização que é municipal. E, finalmente, a última coluna, a desapropriação extraordinária rural, é da União, porque aí tem a ver com a reforma agrária, beleza? Vamos para a nossa outra diferença. Qual é a fundamentação, qual é o motivo de cada uma dessas desapropriações? Pois bem, nessa próxima linha, na coluna aí, desapropriação ordinária, você coloca aí utilidade pública, necessidade pública, interesse social. São, portanto, 3 motivos, 3 fundamentos para a desapropriação ordinária. Utilidade pública, aquilo que é útil, necessário ao crescimento, ao desenvolvimento normal da sociedade. Necessidade pública, algo que é urgente, algo que é para fazer frente a uma calamidade pública, a algo inesperado, e interesse social, que tem sempre a ver para ajudar uma camada da sociedade que esteja em risco social, ou seja, tem a ver com a melhor distribuição de riquezas. Quando você vai para a fundamentação da desapropriação extraordinária urbana, isso tem a ver com a garantia da função social do meio urbano, ou seja, toda vez que o proprietário estiver em desacordo com a função social da cidade, tá certo? Essa é a fundamentação. E a desapropriação extraordinária rural vai ter como fundamentação a função social da propriedade rural, ou seja, aquela questão da produtividade da propriedade rural, porque a extraordinária rural é para fins de
reforma agrária, ok? Uma próxima linha aí, um próximo critério de diferença é com relação ao pagamento. Como é que vai se dar a indenização dessas desapropriações? Bem, a desapropriação ordinária, ela é paga previamente, a Constituição vai dizer no artigo 5º, 24, que a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Então, o pagamento da desapropriação ordinária vai ser em dinheiro. O pagamento da desapropriação extraordinária urbana, então a nossa próxima coluna aí, vai ser em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos em parcelas, enquanto que o pagamento da desapropriação extraordinária rural, a nossa última desapropriação aí nessa nossa tabela, vai ser uma parte será pagamento em título da dívida agrária, em 20 anos também resgatáveis aí, né, em parcelas, sendo que só é resgatável a partir do segundo ano de emissão do título, tá certo? O que é que vai ser pago em título da dívida agrária? O valor da terra nua, o chamado VTN, e as benfeitorias voluptuárias, enquanto que as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro, tá certo? Serão pagas em dinheiro. Então, na desapropriação extraordinária rural, eu tenho um pagamento que é misto. Uma parte é paga em título, a outra parte é paga em dinheiro, tá? E, finalmente, uma última diferenciação dessas desapropriações. Então, bote aí na última linha dessa nossa tabelinha aqui, que está diferenciando os bens, quais são os imóveis, o que é que pode ser desapropriado. Pois bem, na desapropriação extraordinária, ou desculpe, na desapropriação ordinária, qualquer bem pode ser desapropriado, tudo que tiver valor patrimonial, tudo que puder ser revertido, ser transformado em valor econômico pode ser desapropriado, tá certo? Tudo que tem valor econômico pode ser desapropriado. Aliás, abrindo aqui um parêntese, a única coisa que não é desapropriável, né? Primeiro, aquelas coisas que não têm valor econômico, porque você não tem como indenizar, tá certo? E bens federais, pois é, porque até bens públicos podem ser desapropriados, desde que tenha autorização legislativa para isso e que seja de cima para baixo, ou seja, União desapropria bem dos estados, dos municípios, estados dos municípios. Agora, o inverso não pode acontecer. Município desapropriar bem de estado não pode, estado desapropriar bem da União não pode, o que faz com que os bens federais sejam bens que não podem sofrer desapropriações, ok? Então vamos fechar esse parêntese sobre desapropriação de bem público e voltar para a nossa tabela. Então, quais são os bens que podem ser desapropriados na desapropriação ordinária? Todo e qualquer bem pode ser desapropriado na desapropriação ordinária. Agora, na próxima coluna, quais são os bens que podem ser desapropriados na desapropriação extraordinária urbana? Somente imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados. É isso que vai estar lá dizendo na Constituição, no artigo 182, parágrafo 4º. Imóveis urbanos não utilizados, subutilizados ou não edificados, ou seja, aqueles imóveis que estão no meio urbano, mas estão violando a função social da cidade, estão inviabilizando, impedindo a urbanização, a política de urbanização, a implementação da política de urbanização pelo poder público municipal. E, finalmente, na última espécie aí de desapropriação na nossa tabela, a desapropriação extraordinária rural. Qual é o bem que pode ser desapropriado? Imóveis rurais não produtivos, imóveis rurais que estejam descumprindo a função social da propriedade rural, que é basicamente a produtividade. Aí você dá uma olhadinha lá no artigo 186 da Constituição, que você vai ver o que vem a ser essa função social da propriedade rural, beleza? Então eu tenho, na desapropriação ordinária, todo e qualquer bem pode ser desapropriado por qualquer ente, o pagamento é em dinheiro. Na desapropriação extraordinária urbana, o município é que vai fazê-la, tá certo? É somente para imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, e o pagamento será em título. E na desapropriação extraordinária rural, eu tenho somente a União fazendo para fins de reforma agrária. O imóvel desapropriado será sempre o imóvel rural não produtivo e o pagamento será uma parte em título, uma parte em dinheiro. Lembrando aqui, para a gente finalizar com essa dica, que as desapropriações ela tem a característica da compulsoriedade, ou seja, ela é autoexecutória, ela é imperativa, o Estado não precisa da concordância do proprietário para desapropriar, e a característica da originariedade, ou seja, uma vez que este bem ele deixa de ser do particular pela desapropriação e ele é incorporado
ao patrimônio público, toda a história do bem, qualquer tipo de garantia, de gravame de direito real vai ser apagado dali para frente. É como se o bem fosse sempre do poder público desde a sua origem, beleza? Então, se você gostou dessa dica, já sabe, né? Toda aquela resenha aí do Facebook, inscreva no canal, curta, compartilhe, para a gente ver se a gente alcança mais pessoas com essa dica, beleza? Valeu, galera, beijão, tchau, tchau.